Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês este artigo, que não é um artigo escrito, mas é o primeiro artigo em Libras a ser publicado nos periódicos da Abralim. Eu sou a Ronice Quadros e eu trabalho na UFSC, na área de Língua Brasileira de Sinais. Olá, tudo bem? Eu sou Mariane Stumpf e este é meu sinal. Trabalho como professora da UFSC na área de escrita de sinais e linguística em geral. É um prazer estar aqui trabalhando com a Ronice na apresentação deste artigo. O presente artigo tem como temática central a Libras. E o artigo traz uma visão geral sobre o tema, também como a língua brasileira de sinais vem se desenvolvendo em território nacional. Então, agora, nós convidamos vocês a acompanhar os tópicos desenvolvidos neste artigo. Vamos lá? O que é língua? Libras. Que língua é esta? Muitos pensam que em diversos países se utiliza a mesma língua de sinais, mas isso não é verdade. Aqui no Brasil, nós temos uma língua de sinais própria, a Libras, língua brasileira de sinais, diferente da língua de sinais de outros países. A língua de sinais é um produto cultural que se desenvolve através do contato entre os pares da comunidade surda. Como é o caso do Brasil e Portugal, fala-se a mesma língua oral, a língua portuguesa. No entanto, a língua brasileira de sinais é diferente da língua gestual portuguesa. Eles possuem uma outra estrutura, uma outra trajetória histórica de luta e preservação da língua, que se distingue da Libras e das demais línguas de sinais. Um outro exemplo é a língua de sinais francesa, que foi criada na França e deu origem à língua de sinais americana, que aos poucos foi sendo modificada pela comunidade estadunidense, novos sinais foram surgindo, assim como o Brasil, um país com dimensões continentais que apresenta variações regionais de norte a sul do país. No caso do Brasil, nas diversas regiões do país, quem são as pessoas falantes de língua brasileira de sinais? Nessas regiões, são línguas diferentes ou é a mesma língua nacional? Alguns podem pensar que essa língua está restrita a um território, como no caso dos indígenas, em que cada tribo se fala uma língua exclusivamente naquele espaço. Muito pelo contrário, a Libras está presente em todo o território nacional. Na maior parte dos centros urbanos em que os surdos vivem, ali está a Libras. Nas escolas onde os surdos frequentam, também nas diversas associações de surdos criadas por todo o país, nesses lugares a Libras é vastamente utilizada. O contato com os surdos acontece por meio de encontros, eventos, em que eles interagem em Libras, em qualquer território, em qualquer lugar, como acontece com o português, que é falado em todas as regiões, a Libras é falada em todas as regiões. É claro que em certas comunidades se falam diferentes línguas de sinais, como é o caso das línguas indígenas, como a língua sena ou cidades interioranas. Mas a Libras é uma língua nacional. E quem são essas pessoas falantes de Libras? Os surdos, espalhados por todo o país, e também os ouvintes, que têm aumentado exponencialmente a quantidade dos falantes. Os surdos ensinam a língua de sinais, e assim ela tem se desenvolvido cada vez mais e mais ouvintes participado dessa comunidade sinalizante. A Libras tem diferentes perfis de falantes, como surdos, filhos de pais surdos, que propagam a língua de geração em geração. Surdos, filhos de pais ouvintes, que têm contato com a Libras fora do ambiente familiar com outros surdos. E ouvintes, filhos de pais surdos, chamados codas, que convivem com a Libras. Também ouvintes que vêm aprendendo a Libras e se desenvolvendo de modo fluente. Esses falantes ouvintes têm aumentado cada vez mais em todo o Brasil. Porém, os principais falantes, aqueles que carregam um sentimento de pertencimento, são os surdos, que participam das comunidades surdas, embora os ouvintes tenham feito cada vez mais parte dessa comunidade. Os estudos ao longo dos anos encontraram na Libras diferentes níveis linguísticos, das seguintes áreas: fonologia, sintaxe, morfologia, semântica pragmática, políticas linguísticas e análise do discurso.
descobertas que comprovam que a Libras possui o mesmo status de língua de línguas orais como o português. Isso é importante, pois muitos teóricos assumem uma visão inferiorizante da Libras. Precisamos combater essas visões com publicação de artigos, de pesquisas, tendo base em corpos. Também é importante ressaltar a diferença entre a modalidade gestual-visual e a modalidade vocal-auditiva. A língua de sinais é uma língua visual que utiliza o espaço para a organização dos níveis linguísticos. É uma produção diferente, ainda assim é uma língua. Em todo o Brasil, as pesquisas sobre língua de sinais com enfoque na Libras têm aumentado cada vez mais. Em diversas universidades espalhadas pelo país, pesquisas sobre o tema vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo e atualmente ainda mais. Os estudos tiveram início por volta de 1980, sendo inaugurados por Ferreira Brito. Com o avanço deste campo, um dos seus frutos foi a criação do curso Letras Libras nas diversas universidades do Brasil, semeando novas pesquisas. Outro fruto recente das pesquisas foi o desenvolvimento do Corpus da Libras, iniciado pela UFSC e seguido por outras universidades que iniciaram suas coletas de dados. A coleta no estado de Santa Catarina foi concluída, e também surdos de referência de todo o país participaram de uma coleta. Este material foi convertido em dados riquíssimos, pois a maioria dos participantes eram surdos. Além disso, esse material pode ser estudado para entender a estrutura da Libras em todos os seus níveis linguísticos, dando continuidade às pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pela UFSC ao longo dos anos. Publicações na área da linguística e na área dos estudos da tradução. Atualmente, diversas universidades também estão desenvolvendo os seus corpos, como é o caso da Universidade de Brasília, que está desenvolvendo pesquisas na área de terminologia, da sintaxe, e também é o caso da Universidade Federal do Ceará, que iniciou esse tipo de pesquisa. Outro exemplo é a Universidade Federal do Alagoas, que está desenvolvendo pesquisas na área da morfologia, da sintaxe, e assim as pesquisas vão aumentando, como é o caso do INES, que tem trabalhado com corpos. Podemos perceber que a pesquisa vem se desenvolvendo em todo o território nacional, representando um grande avanço de fato. As pesquisas sobre Libras são majoritariamente protagonizadas por pesquisadores surdos. Este marco representa um grande avanço nas pesquisas da área da Libras inseridas na grande área da linguística. O que seria o Corpus da Libras? O primeiro Corpus da Libras teve início no ano de 2014 na Universidade Federal de Santa Catarina. A princípio, os participantes selecionados foram surdos nativos da região da Grande Florianópolis, ou então que cresceram ou que morassem na região há muitos anos, nesta região do estado de Santa Catarina. Os participantes foram categorizados em 3 faixas etárias distintas: jovens, adultos e idosos. As imagens foram captadas com rigor científico. Câmeras foram posicionadas ao redor e acima dos participantes, seguindo uma metodologia específica. Depois que a fase de captação foi concluída, iniciou-se o processo de notação, gerando metadados que contribuem para as etapas de análise e pesquisa sobre a Libras. Primeiramente, a coleta foi realizada com os participantes da Grande Florianópolis. Em seguida, os surdos de referência foram selecionados em todo o Brasil, reunidos na Universidade Federal de Santa Catarina e instruídos sobre como seria o processo de coleta. Os dados foram gerados pela interação entre os pares surdos. Esses diálogos em Libras foram espontâneos, ou seja, não houve falseamento ou controle das falas para observar a língua em uso. Os dados que compõem o corpus foram disponibilizados em um endereço eletrônico para que futuramente outros acadêmicos possam pesquisá-los. O corpus da UFSC impulsionou este trabalho em outros estados brasileiros, iniciando pelo Tocantins, também no estado do Ceará, no estado do Alagoas e, por último, no Rio de Janeiro. Estes 4 estados estão realizando suas pesquisas, possibilitando a comparação entre estes corpi
pois a mesma metodologia foi seguida por todos. Portanto, agora teremos um inventário nacional padronizado. Além disso, o Corp da Libras proporcionou a geração de um banco de dados contendo sinais que foram coletados durante a pesquisa, selecionados e armazenados. Sinais da língua em uso. Assim, podemos observar quais sinais são recorrentes, quais sinais ocorrem com menor frequência, quais sinais são próprios da região de Florianópolis, são semelhantes ou não às demais regiões, e assim por diante observar as variações regionais. Este trabalho é possível graças a este primeiro inventário de excelência nacional. É importante salientar que o Corp da Libras já vem sendo utilizado em todo o país por pesquisadores, pois se trata de um material de domínio público. Podemos observar essas pesquisas sendo desenvolvidas nas diversas áreas em todo o país, como na fonologia, na análise morfológica, na análise sintática e assim por diante. Este material desencadeou uma mudança significativa nas pesquisas, pois antigamente não havia essa disponibilidade e os pesquisadores, por vezes, encontravam dificuldade ao buscar participantes tendo somente um. Agora temos uma vasta amostra de usuários da Libras efetivamente usando essa língua. Além dos níveis linguísticos que podem ser analisados, pode-se analisar também a questão da modalidade visual, da iconicidade, dentre outros fatores que acontecem na produção desta língua. Não somente um, como aconteciam nas pesquisas antigas, mas agora com diversos participantes. De fato, essas pesquisas têm aumentado. Portanto, recapitulando, a área da linguística aplicada é bastante ampla. É um campo de atuação que podemos tratar da educação bilíngue, neste momento que é de extrema importância no Brasil, por conta do PNE de 2014, que trata da educação bilíngue em âmbito nacional, sendo necessário o incentivo de políticas públicas nas escolas que tenham surdos para promover a educação bilíngue, pensando em formas de executá-la. Essas pesquisas em linguística aplicada são bastante importantes, pois tratam tanto da educação de crianças surdas, tendo a Libras como L1, e também a Libras para ouvintes como L2. São metodologias distintas, e os estudos dão um melhor entendimento sobre como proceder nesses dois diferentes casos. Além disso, a criança surda adquire português no letramento e alfabetização como L2. Infelizmente, faltam pesquisas sobre esse assunto que sejam vinculadas à área da Libras, que possam contribuir para o desenvolvimento da educação bilíngue. Além disso, a formação para profissionais na área da tradução e para professores se desenvolverão conforme as pesquisas forem contribuindo para essas formações. No caso dos tradutores e intérpretes, essa formação é bastante recente. E para que ela se aprimore cada vez mais, é necessário que mais pesquisas sejam desenvolvidas. As pesquisas na área da linguística podem fomentar a área da tradução e interpretação nestes avanços, bem como a área da formação de professores de Libras e professores bilíngues. Futuramente é necessário que hajam meios de formar este professor bilíngue. Assim, os estudos na área da linguística são necessários para essa formação. Essas diversas áreas e segmentos são possibilidades de pesquisa que são bastante importantes. Concluindo, este artigo apresenta uma visão geral sobre o tema, pois trata-se de um tema bastante complexo para uma publicação deste porte. Porém, é importante observar a relevância dessas pesquisas para o avanço das produções no Brasil, sendo um momento bastante especial em que essas pesquisas na área da Libras precisam se desenvolver para o amadurecimento da área da Libras. Além disso, esta é uma publicação de destaque por ser a primeira no periódico da Abralim a ser publicada em Libras, como nos foi solicitado que esta publicação fosse feita diretamente em Libras, sendo a primeira do Brasil. Trata-se de um marco bastante importante, pois demonstra uma abertura na produção de conhecimento e prova que essas pesquisas podem ser feitas e publicadas diretamente em Libras. Este é o momento de celebração da Libras como uma língua oficial e reconhecida no meio acadêmico. E agora que a Libras pode ser difundida como língua de produção de conhecimento, é preciso continuar a publicar dissertações, teses,
artigos de pesquisa diretamente em língua de sinais. Portanto, este é o primeiro passo no caminho de que muitas publicações sejam feitas em todo o Brasil, sendo uma referência mundial, e é importante dar continuidade a este trabalho.